Agora que nós já sabemos como utilizar um terminal e os principais comandos, vamos começar a entender sobre permissionamento no mundo GNU Linux. Buenas, jovem, tudo certo? Meu nome é Matheus Roveda e minhas boas-vindas a você a mais um vídeo do nosso curso de GNU Linux. O nosso foco hoje vai ser iniciar o entendimento sobre permissões nesse mundo Linux. Eu digo isso pois são várias coisas que a gente precisa entender, desde como aplicar, de como visualizar isso via terminal. Então a gente vai começar dando passinhos pequenos para realmente fazer sentido tudo que eu for explicando nestes vídeos. Já aproveita e deixa aquele joinha se tu está curtindo esse curso, te inscreve no canal para fazer parte desse mundo de conhecimentos, que é o canal Roveb, compartilha com alguém que precisa entender esse conteúdo e ativa um sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, eu trouxe aqui algumas imagens, né? Eu joguei só no Google Imagem para mostrar para vocês sobre esse entendimento das permissões. As permissões elas são bem importantes porque elas ditam quem vai conseguir visualizar, quem vai conseguir editar, quem vai conseguir abrir, né, e quem vai conseguir executar determinado arquivo. Então a gente consegue fazer toda essa configuração, seja para só o nosso usuário poder visualizar e fazer tudo, para todos os usuários do nosso grupo ou para outros usuários. Isso é principalmente fundamental quando nós estamos trabalhando com servidores para a internet. Tá? Na nossa máquina local, dificilmente a gente vai ficar cuidando tanto assim de permissões, a não ser que nós tenhamos mais usuários e nos preocuparmos com segurança. Afinal, dar permissão para o nosso usuário em algum lugar que ele não tem pode ser prejudicial, principalmente para malwares ou invasores. Então, no mundo GNU Linux, a gente basicamente divide as permissões por usuário, grupo e outros. A parte de usuário é referente ao nosso usuário, ou seja, ao usuário que nós temos ao acessar o sistema. A parte de grupo é que o nosso usuário se encontra. Tá? Então, quando a gente cria um usuário no Linux, ele já cria também um grupo com o mesmo nome de um usuário. Mas isso pode ser alterado. A gente pode ter lá um grupo departamento pessoal. E aí todos os usuários estão dentro deste grupo que está criado na rede. Então a gente pode definir permissões para o grupo de usuários também. Então, a segunda parte das permissões, a gente já vai ver isso um pouco mais a fundo, tá? Não te assusta, é referente ao grupo. E o último bloco de permissões, ele é referente a outros, ou seja, outros usuários que estão aí no servidor, outros grupos, quais que são as permissões dele perante ao nosso arquivo ou diretório. Essas permissões a gente aplica justamente em diretórios ou arquivos. Eu abri aqui o terminal e executei um ls-lha. E aí ele lista em formato de lista, com todos os ocultos, e também no formato human. E aqui nós podemos visualizar as informações que estão ali na print. Tá? Ou seja, esse primeiro bloco é referente ao meu usuário, que neste caso aqui é Matheus. Este segundo bloco é referente ao meu grupo, tá? Que é também Matheus. E esse último é referente a outros. Pegando como um exemplo, essa pasta .android, ele é um diretório, não porque ele está pintado na cor azul, mas porque ele começa com a letra D de directory, certo? Então a gente tem primeiro o tipo do arquivo, né? Se ele for um arquivo, ele começa com um traço, tá? Se ele for um link simbólico, ele começa com um L. A gente pode ver aqui do Steam PID, né?
ele começa com um L de link, e se ele for um diretório, ele começa com D de directory. E logo após, ele tem as permissões definidas. Essas permissões, elas podem ser definidas de algumas formas. Eu vou deixar para vocês depois esse link que fala um pouco mais sobre o comando chmod, que é o que a gente utiliza para alterar as permissões, mas a gente não vai ver ele neste vídeo. Tá? Aqui nós temos algumas informações referente a essas letras também que aparecem ali nas permissões. Então nós temos o R, que é de read, o W, que é de write, e o X, que é de execute. Então, o R significa que o usuário, grupo ou outros podem visualizar aquele arquivo ou aquele diretório. O W significa que eles podem escrever neste diretório ou no arquivo, e isso também inclui poder editar, né? Já que tu pode escrever. E o X é permissão para executar. Então, se você já baixou alguma coisa aí na internet, algum script que perguntava para dar um chmod mais X a um determinado script, é porque você estava dando permissão de execução para aquele script. Eu confesso que eu utilizo bem pouco as letras, a não ser aqui na visualização. Na visualização ela é bem importante, mas eu acabo não utilizando elas na hora de modificar as permissões. Mas é importante a gente saber o que cada letra significa. Afinal, se eu olhar aqui no terminal, eu consigo dizer que essa pasta área de trabalho, ela é um diretório, porque ela começa com D, ela tem permissão de leitura, escrita e execução para o meu usuário, que é Matheus, né? Esse primeiro que vem aqui na sequência, depois do número 2, é o meu usuário, e logo após é o grupo. Então aqui é Matheus, tá? O segundo bloco de permissões, que eu tenho R-X, significa que o meu grupo de usuário ele tem permissão de leitura, não tem permissão de escrita e tem permissão de execução. E a mesma coisa para o grupo de outros. Tá? Tem permissão de leitura, não tem de escrita e tem de execução. O que isso quer dizer? Que alguém pode, de um outro usuário, tá? Ver que esse meu diretório existe, mas não consegue escrever nada aqui dentro, mas consegue executar se tiver alguma coisa dentro desse meu diretório. Tá? É diferente, por exemplo, aqui no diretório .cloudflare. Né? Ele também é um diretório e só o meu usuário tem permissão para fazer isso. Né? Nem o meu grupo tem permissões. Então aqui o meu usuário pode ler, escrever e executar. E o resto do sistema todo não pode fazer nenhuma ação aqui. Mas então como que tu define as permissões, Matheus, se tu não usa as letras? Bom, eu defino através de números. Então, se a gente quer dar permissão para alguma coisa, a gente pode se basear nesses valores octais. Tá? Então, o 0 ele é sem permissão, que aqui eu não quero dar permissão para mais ninguém, então eu preciso dizer que a permissão deles é 0. O 1 serve para a gente dar permissão de execução. Tá? O 2 serve para a gente dar permissão de gravação. E o 4 serve para a gente dar permissão de leitura. Então, com base nisso, a gente vai combinando os números para chegar num conjunto de números satisfatório. Tá? Sempre que a gente vai aplicar um chmod, aqui abaixo tem um exemplo, a gente vai aprender um pouco mais sobre ele no próximo vídeo, a gente precisa digitar 3 números. O primeiro faz referência às permissões de usuário, o segundo, as permissões de grupo, e o terceiro, a permissão de outros. Tá? Então é o mesmo conceito que a gente viu na imagem anterior, só que aqui a gente utiliza números. E como que a gente chega nesse 6, nesse 5, nesse 7, nesse 4? Aqui tem um baita exemplo para isso. Eu quero dar permissão de leitura e de gravação, sem
da permissão de execução. Então, a permissão de leitura é 4 e a permissão de gravação é 2. 4 mais 2, 6. Assim, nós temos a permissão de leitura mais gravação. Quero dar permissão total, ou seja, leitura, gravação e execução. Então, será 4 mais 2 mais 1. Isso totaliza 7. Tá? Então, esse é o conjunto de números que você vai praticando e vai ficando cada vez mais natural de utilizar no dia a dia. Algo que você precisa saber também, tá? Que a gente vai começar a introduzir agora, é a questão do usuário root. O usuário root ele vem por padrão em todo o sistema GNU Linux. A gente vai entender um pouco mais sobre ele, mas ele tem permissões totais de sistema. Por isso que não é recomendado que você sempre trabalhe como root. Afinal, ele vai ter permissão em todo o sistema, independente das permissões que eu defini aqui. Tá? Ele vai ser um super usuário. É como se fosse um administrador lá no Windows, que, pasmem, não tem todas as permissões. Aqui o root tem todas essas permissões. Né? Então, para executar determinadas tarefas, como um apt upgrade, por exemplo, que modifica pacotes do sistema, o nosso usuário, aqui no caso Matheus, não tem permissão lá naquelas pastas. Por isso que a gente precisa utilizar o comando sudo, né, para se transformar em superusuário. Mas a gente vai entender um pouco melhor à frente em mais alguns vídeos. Esse vídeo ele pode parecer confuso porque é a primeira vez que vocês ouvem falar disso mais definidamente, tá? Mas vai ficando natural ao passar do tempo. Eu vou deixar esse artigo aqui da Boson Treinamentos que fala bem detalhadamente sobre permissões. E aí eu recomendo, né, uma leitura auxiliar aqui deste curso, este artigo aqui deles, tá? Eles têm um canal muito bom também no YouTube com vários tutoriais gratuitos. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do nosso curso e na sequência a gente vai continuar aprendendo sobre chmod, chaul, questão de usuários, superusuário e assim vamos evoluindo neste nosso curso de GNU Linux. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença e até mais.